A luz dourada da manhã dançava pelas cortinas de seda da imponente mansão dos Almeida, criando reflexos mágicos no piso de mármore italiano. Isabela Santos ajustou delicadamente seu uniforme de babá e suspirou, preparando-se para mais um dia cuidando da pequena Luna. Há 3 anos trabalhava naquela casa luxuosa, e cada manhã trazia a mesma mistura de alegria pura e melancolia silenciosa. A menina de 6 anos era como um raio de sol em sua vida, mas viver naquele palácio sempre lhe lembrava do abismo social que existia entre ela e aquele mundo de privilégios. Isabela havia chegado à mansão dos Almeida em um momento de desespero total. Recém-formada no ensino médio, com apenas 18 anos e uma mãe doente para cuidar, precisava urgentemente de emprego. Sua experiência cuidando dos irmãos mais novos na infância a qualificara para a posição, mas nada a havia preparado para a grandeza daquela residência ou para o impacto que aquela família causaria em sua vida. Nos primeiros meses, tudo havia sido protocolar e distante. Luna, ainda traumatizada pela perda recente da mãe, era uma criança triste e retraída que mal falava. Isabela dedicou-se completamente à menina, usando toda sua paciência e carinho natural para conquistar aquele pequeno coração ferido. Lentamente, milagrosamente, Luna começou a se abrir. Primeiro foram sorrisos tímidos, depois risadas genuínas, até que finalmente a menina voltou a ser a criança alegre e esperta que era por natureza. Isabela se tornou muito mais que uma babá. Ela era confidente, amiga, quase uma segunda mãe para Luna. Tia Isa. Tia Isa! A voz melodiosa de Luna ecoou pelos corredores de mármore, seguida pelo som alegre de pequenos pés correndo descalços. A menina apareceu como um furacão de energia matinal, os cabelos cacheados completamente desarrumados e os olhos brilhando com aquela alegria genuína que só as crianças possuem quando acordam animadas para um novo dia. Isabela não conseguiu conter um sorriso, apaixonado ao ver aquela criança que havia conquistado completamente seu coração. Era impossível não amar Luna. Sua espontaneidade e carinho puro aqueciam a alma de qualquer pessoa que a conhecesse. A menina havia se tornado a filha que Isabela nunca teve, preenchendo um vazio em seu coração que ela nem sabia que existia. "Bom dia, meu anjo", disse Isabela, ajoelhando-se para ficar na altura da menina e arrumando carinhosamente seus cachos rebeldes. "Dormiu bem? Sonhou com os anjinhos?" "Sonhei que éramos uma família de verdade, tia Isa", respondeu Luna com aquela sinceridade desconcertante das crianças. "Você, eu e o papai. E tínhamos um cachorrinho dourado que se chamava Sol." O coração de Isabela se apertou ligeiramente. Nos últimos meses, Luna havia começado a fazer comentários assim, sempre incluindo-a como parte permanente da família. Era dolorosamente doce, mas também a lembrava constantemente de sua posição. Ela era apenas uma funcionária. Por mais querida que fosse, naquele exato momento, passos firmes e elegantes ecoaram pela majestosa escadaria de Mogno. Tiago Almeida descia com aquela postura impecável que o caracterizava, ajustando sua gravata italiana com movimentos precisos e seguros que falavam de anos de refinamento natural. Isabela sentiu o coração disparar discretamente, como sempre acontecia quando o via pela primeira vez a cada manhã. Aos 37 anos, Tiago possuía uma presença magnética que dominava qualquer ambiente em que entrava. Alto, elegante, com ombros largos que preenchiam perfeitamente os ternos sob medida, ele era a definição viva de sofisticação masculina. Seus olhos castanho escuros carregavam uma profundidade que a fascinava, às vezes sérios e concentrados nos negócios, outras vezes infinitamente ternos quando olhava para Luna. Mas sempre havia aquela sombra de tristeza que ela havia aprendido a reconhecer, a marca indelével da perda prematura de sua amada esposa. Carolina Isabela conhecia a história, claro. Todos na casa sabiam.
Carolina havia morrido em um acidente de carro quando Luna tinha apenas 3 anos, deixando Tiago devastado e uma criança pequena, sem mãe. Durante quase 1 ano, ele havia se tornado uma sombra de si mesmo, trabalhando obsessivamente para fugir da dor, deixando Luna aos cuidados de babás que nunca duravam mais que alguns meses, até Isabela chegar. Ela havia sido diferente desde o primeiro dia. Não apenas cuidava de Luna, mas realmente se importava com a menina. Gradualmente, muito gradualmente, Tiago havia começado a confiar nela, a relaxar quando sabia que Luna estava sob seus cuidados. "Bom dia, Isabela." Cumprimentou ele com aquela voz grave e envolvente que sempre mantinha um tom respeitoso e profissional. Havia uma elegância natural em tudo que fazia, desde a forma como descia as escadas até o modo como pronunciava seu nome, fazendo-o soar mais bonito do que ela jamais havia imaginado. Havia uma distância cuidadosa em suas palavras, uma barreira invisível que jamais havia sido ultrapassada em 3 longos anos de convivência. Tiago era sempre cortês, sempre justo, sempre respeitoso, mas nunca íntimo, nunca pessoal, além do necessário para o bem-estar de Luna. Isabela entendia perfeitamente. Ela era a babá. Ele era o patrão milionário. Mundos diferentes, vidas diferentes, destinos diferentes. Por mais que às vezes se pegasse, sonhando acordada durante as longas tardes no jardim com Luna, sabia que aqueles eram apenas devaneios impossíveis de uma jovem romântica. "Bom dia, Sr. Tiago", respondeu ela com um aceno elegante da cabeça, mantendo a postura profissional que a situação exigia. Ao longo dos anos, havia aprendido a controlar suas reações em sua presença, a manter o rosto sereno, mesmo quando ele sorria e fazia seu coração acelerar descontroladamente. Porém, por um breve e intenso instante naquela manhã específica, seus olhares se encontraram de forma diferente. Tiago parou no último degrau da escada, seus olhos fixos nela com uma intensidade que Isabela nunca havia experimentado antes. Por um segundo que pareceu eterno, ela sentiu como se ele estivesse realmente a vendo. Não apenas a babá competente, mas ela, Isabela, a mulher. Uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, carregada de todos os olhares não dados, todas as palavras não ditas, todos os sentimentos cuidadosamente guardados ao longo de 3 anos de convivência respeitosa, mas distante. Luna correu para o pai naquele momento, quebrando o encanto perigoso do instante. Ela se pendurou carinhosamente na perna dele, interrompendo aquele momento carregado de tensão silenciosa, com sua energia infantil contagiante. "Papai, a tia Isa prometeu que hoje vamos fazer brigadeiro gourmet", e anunciou empolgada, balançando-se na perna do pai como fazia todas as manhãs. "E depois vamos plantar flores no jardim. Ela disse que podemos fazer uma horta pequeninha só minha." Tiago sorriu genuinamente pela primeira vez naquela manhã. Aquele sorriso raro e transformador que mudava completamente sua expressão séria e derretia todas as defesas de Isabela. Quando sorria assim, especialmente para Luna, ele ficava mais bonito do que deveria ser permitido. As rugas ao redor dos olhos se aprofundavam. O rosto inteiro se iluminava. E por um momento, a tristeza constante que carregava simplesmente desaparecia. "Que maravilha! Princesa", disse ele, abaixando-se para beijar o topo da cabeça da filha. "Você tem muita sorte de ter a tia Isa para ensinar tantas coisas legais." Isabela observou a interação amorosa entre pai e filha, sentindo aquela pontada familiar de carinho misturada com algo muito mais profundo e perigoso que preferia não nomear. Havia algo naquela família incompleta que tocava sua alma de forma inexplicável e avassaladora. Talvez fosse a vulnerabilidade que via nos olhos de Tiago quando ele pensava que ninguém estava olhando, ou a forma como Luna inconscientemente procurava uma figura materna em cada mulher que conhecia. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em sua vida, Isabela se sentia verdadeiramente em casa.
Não apenas trabalhando em uma casa, mas realmente pertencendo a um lugar, sendo necessária e querida de uma forma que ia além do profissional. O telefone do escritório tocou estridentemente naquele momento, quebrando a atmosfera acolhedora da manhã familiar. O som agudo ecoou pelos corredores da mansão, trazendo consigo uma urgência que fez todos se voltarem instintivamente na direção do barulho. Tiago franziu ligeiramente as sobrancelhas. Eram apenas 7:30 da manhã, muito cedo para chamadas de negócios de rotina. Apenas assuntos realmente urgentes justificariam alguém ligar em horário tão inusual. Vou atender rapidamente, disse ele, já se dirigindo ao escritório. Deve ser algo importante. Isabela continuou com Luna na cozinha, preparando o café da manhã, enquanto a menina tagarelava animadamente sobre todos os planos para o dia. Mas mesmo concentrada na conversa infantil, não conseguia evitar ouvir a voz de Tiago ao telefone, que aos poucos foi ficando mais tensa e preocupada. Embora não conseguisse distinguir as palavras exatas, o tom mudou drasticamente durante a ligação. Começou com o cumprimento profissional usual, mas gradualmente se tornou mais grave, pontuado por longos silêncios que indicavam que ele estava ouvindo informações importantes e possivelmente problemáticas. Luna, com aquela percepção aguçada que as crianças têm para captar mudanças no ambiente, também parou de falar e ficou escutando atentamente. "O papai parece preocupado", comentou ela, mordendo o lábio inferior, exatamente como fazia o pai quando estava ansioso. "Deve ser apenas trabalho." "Meu anjo", tranquilizou Isabela, embora ela mesma estivesse começando a se preocupar. "Seu papai cuida de muitas pessoas na empresa dele. Às vezes surgem situações que precisam ser resolvidas rapidamente." Quando Tiago finalmente desligou o telefone e retornou à cozinha, Isabela percebeu imediatamente que algo havia mudado drasticamente. Sua expressão estava tensa, as sobrancelhas franzidas com preocupação, e ele passou a mão pelos cabelos escuros várias vezes, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de grande ansiedade ou estresse. Havia uma energia diferente ao redor dele, uma urgência quase palpável, que fez o estômago de Isabela se contrair com nervosismo antecipado. "Luna, que tal você ir brincar um pouco no seu quarto enquanto eu converso com a tia Isa sobre umas coisas chatas de adulto?" pediu ele, tentando manter a voz casual. Mas Isabela notou a tensão mal disfarçada. "Prometo que depois fazemos os brigadeiros", adicionou rapidamente, vendo a expressão desapontada da menina. Luna, sensível como todas as crianças às mudanças sutis no ambiente, olhou alternadamente para o pai e para Isabela com aquela expressão perspicaz que às vezes a fazia parecer mais velha que seus 6 anos. "Está tudo bem, papai?" perguntou ela, aproximando-se dele e pegando sua mão grande com suas mãozinhas pequenas. "Está sim, princesa", mentiu ele suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Papai só precisa resolver umas coisas do trabalho. Nada para você se preocupar, está bem?" Isabela se ofereceu para acompanhar Luna até o quarto, mas a menina, percebendo a importância do momento, decidiu ir sozinha, demonstrando uma maturidade que às vezes surpreendia os adultos. "Está bem, papai, mas depois você me conta se precisar de ajuda, tá? Eu sou muito boa em resolver problemas", declarou ela com seriedade absoluta antes de sair correndo escada acima. Tiago sorriu genuinamente pela primeira vez desde a ligação, observando a filha subir as escadas. "Ela realmente acredita que pode resolver qualquer problema do mundo", comentou, mais para si mesmo que para Isabela. "E geralmente consegue", respondeu Isabela suavemente. "Pelo menos os problemas que realmente importam." Quando se voltou para encará-la novamente, Isabela viu que alguma decisão crucial havia sido tomada. Seus olhos castanho escuros brilhavam com uma determinação que ela nunca havia presenciado, mas também carregavam uma vulnerabilidade quase imperceptível, que fez seu coração se apertar dolorosamente. "Isabela",
começou ele, sua voz mais baixa que o usual, carregada de uma seriedade que fez todos os nervos dela se eriçarem. Preciso fazer uma proposta que pode soar completamente insana, mas preciso desesperadamente de sua ajuda. O coração de Isabela começou a bater mais forte. Em 3 anos trabalhando para ele, Tiago nunca havia pedido sua ajuda para nada, além de cuidados com Luna. A expressão em seu rosto sugeria que se tratava de algo muito mais significativo e possivelmente perigoso para a dinâmica cuidadosamente mantida entre eles. Sente-se, por favor, pediu Tiago, indicando uma das cadeiras da cozinha. Havia algo na formalidade de seu pedido que fez Isabela perceber que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ela se sentou, as mãos ligeiramente trêmulas, tentando preparar-se mentalmente para qualquer coisa que ele pudesse dizer. Seria uma demissão? Algum problema com seu desempenho? Mudanças na rotina de Luna? Tiago permaneceu de pé, claramente agitado, começando a andar de um lado para o outro da cozinha espaçosa, enquanto organizava os pensamentos. Há 5 anos venho negociando o projeto mais importante da minha carreira. Começou ele, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Um empreendimento revolucionário, em parceria com um grupo de investidores japoneses, que poderia transformar completamente o futuro da empresa. Isabela escutava em silêncio absoluto, tentando imaginar onde ela poderia se encaixar naquela situação empresarial complexa. Ela sabia que a empresa de Tiago era extremamente bem-sucedida. A mansão onde viviam e o estilo de vida luxuoso da família eram testemunho disso, mas nunca havia se envolvido com os aspectos comerciais de sua vida. Este acordo não é apenas importante, ele é absolutamente vital, continuou ele, parando diante da janela que dava para o jardim exuberante. Não apenas para mim, mas para as centenas de funcionários que dependem da empresa, para suas famílias, para toda a cadeia econômica que nossa empresa movimenta. A seriedade em sua voz fez Isabela entender que se tratava de muito mais que uma simples oportunidade de negócio. Parecia ser uma questão de sobrevivência empresarial. O problema, continuou Tiago, voltando-se para encará-la diretamente, é que o Sr. Hiroshi Tanaka, o líder austero do grupo de investidores, é extremamente tradicional. Sua filosofia de negócios é baseada em valores familiares sólidos e estabilidade pessoal. Ele acredita firmemente que um homem casado é infinitamente mais confiável nos negócios que um solteiro. As palavras dele começaram a formar um quebra-cabeça complicado na mente de Isabela. Ela sabia que Tiago era viúvo há quase 4 anos, que não havia se relacionado seriamente com ninguém desde a morte de Carolina. Também sabia, através de conversas ocasionais com outros funcionários, que ele havia recusado todos os convites sociais e tentativas de apresentação que amigos bem-intencionados haviam feito. A ligação de hoje foi meu advogado, explicou ele, sua voz ficando ainda mais tensa. Sr. Tanaka decidiu fazer uma visita surpresa na próxima semana. Ele quer conhecer minha família, quer jantar em nossa casa, quer ver com os próprios olhos a estabilidade familiar, que considera essencial em um parceiro de negócios. Isabela começou a entender vagamente onde a conversa estava caminhando, mas a possibilidade era tão surreal que sua mente se recusava a aceitar. Isabela, disse Tiago, aproximando-se dela e se sentando na cadeira ao lado. Pela primeira vez em 3 anos, eles estavam sentados no mesmo nível, conversando como iguais, sem as barreiras hierárquicas que sempre mantiveram. Eu preciso que você finja ser minha esposa por exatamente 1 semana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado completamente de girar ao seu redor. Suas pernas tremeram mesmo estando sentada, e ela precisou se agarrar na mesa para não perder o equilíbrio emocional. 1 semana de jantares elegantes, eventos sociais refinados, reuniões importantes, continuou ele, observando cada microexpressão de seu rosto. Onde você seria apresentada como minha esposa adorada, a madrasta maravilhosa de Luna, a senhora da casa.
A mente de Isabela girava descontroladamente. A proposta era simultaneamente aterrorizante e secretamente emocionante. Durante 3 anos, ela havia observado o mundo sofisticado de Tiago de longe, sempre como espectadora, nunca como participante. Eu sei que é uma loucura, admitiu ele, passando as mãos pelos cabelos novamente. Sei que estou pedindo algo completamente fora do comum, algo que pode ser desconfortável e até constrangedor para você. Mas, Isabela, eu não tenho outras opções. Se este negócio não der certo, vou ter que demitir metade dos funcionários. Famílias inteiras ficarão desempregadas. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundo no coração de Isabela. Era a primeira vez que o via genuinamente desesperado. A primeira vez que as máscaras de controle e sofisticação caíram completamente. Em troca, continuou ele, posso oferecer uma quantia que mudaria completamente sua vida. Ele mencionou um valor que fez os olhos dela se arregalarem de puro espanto e incredulidade. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos. Inteiros de trabalho árduo, o suficiente para custear todos os tratamentos médicos que sua mãe precisava e ainda realizar alguns sonhos, há muito tempo, adormecidos em seu coração. Minha mãe precisa desesperadamente de uma cirurgia no coração, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Os médicos disseram que é urgente, mas o plano de saúde não cobre este tipo de procedimento. E eu sempre sonhei em fazer faculdade de psicologia. As palavras escaparam antes que pudesse controlá-las, revelando sonhos íntimos que mantinha cuidadosamente guardados no coração. Queria poder ajudar crianças como Luna, que passaram por traumas. Queria fazer a diferença na vida de outras famílias. Tiago se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e algo mais profundo que ela não conseguiu identificar. Luna ficará naturalmente empolgada com a ideia, disse ele, um sorriso caloroso começando a iluminar seu rosto. Ela sempre comentou que sonhava que você fosse sua nova mamãe. Para ela, seria como um sonho se tornando realidade, mas seria apenas fingimento, disse Isabela suavemente, mas como uma afirmação dolorosa que uma pergunta. Claro, respondeu ele rapidamente, mas havia algo em seus olhos que contradizia a rapidez da resposta. Apenas uma semana de teatro para impressionar investidores tradicionais. Depois tudo voltaria ao normal. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam intuitivamente que nada jamais voltaria a ser completamente normal depois de uma semana fingindo serem marido e mulher. Quando o sol dourado da tarde começou a se pôr, pintando a cozinha luxuosa com tons alaranjados e rosados, Isabela ainda não havia dado sua resposta definitiva. Tiago respeitou completamente seu silêncio, oferecendo-lhe todo o tempo necessário para processar a proposta extraordinária. Você não precisa decidir neste exato momento, disse ele gentilmente, aproximando-se da porta da cozinha. Sei que é muito para processar. Tome o tempo que precisar. Mas, Tiago, ela disse, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome sem o senhor formal. Ambos perceberam a intimidade inadvertida e, por um momento, ficaram em silêncio, absorvendo a mudança sutil, mas significativa. Sim, respondeu ele suavemente. Se eu aceitar, como funcionaria exatamente? Eu não sei nada sobre o mundo em que você vive. Não sei como me comportar em jantares elegantes, não conheço etiqueta social, não tenho roupas adequadas. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Tiago. Isso são apenas detalhes práticos. Se você aceitar, cuidaremos de absolutamente tudo. Contratarei os melhores profissionais para ensinar você sobre etiqueta, sobre o mundo dos negócios, sobre como se portar em eventos sociais. E Luna? Como explicaremos para ela? Luna conhece você melhor que qualquer pessoa. Ela já te vê como parte da família. Para ela, seria apenas a confirmação oficial de algo que já existe no coração dela. Isabela passou a noite inteira acordada, alternando entre momentos de empolgação
e terror absoluto. A proposta era a oportunidade de sua vida, literalmente. O dinheiro resolveria todos os problemas financeiros de sua família. Permitiria que realizasse seus sonhos educacionais. Daria a ela uma segurança financeira que nunca havia imaginado possível. Mas havia algo mais. Algo que ela mal ousava admitir para si mesma. A ideia de passar uma semana como esposa de Tiago, mesmo que fingindo, fazia seu coração acelerar de uma forma que tinha muito pouco a ver com dinheiro ou oportunidades educacionais. Na manhã seguinte, com o coração ainda acelerado, mas com uma determinação crescente, brilhando em seus olhos, Isabela encontrou Tiago no escritório e, com a voz firme mas gentil, aceitou a proposta impossível que mudaria para sempre suas vidas. "Eu aceito", disse ela simplesmente. "Vou ajudá-lo." O alívio no rosto de Tiago foi instantâneo e avassalador. Por um momento, ela pensou que ele fosse abraçá-la, mas ele se conteve, mantendo a distância respeitosa que sempre o separara. "Obrigado, Isabela", disse ele, sua voz carregada de emoção genuína. "Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, para a Luna, para todos os funcionários da empresa." "Quando começamos?" E perguntou ela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Hoje mesmo. Não temos tempo a perder." Os 3 dias seguintes foram um verdadeiro furacão de preparação intensiva que transformou a vida de Isabela de forma completamente irreconhecível. Tiago não havia exagerado quando prometeu contratar os melhores profissionais. A equipe que chegou à mansão parecia ter saído diretamente de um filme sobre transformações mágicas. Isadora Moreira, uma consultora de etiqueta renomada internacionalmente, chegou na manhã de terça-feira com uma presença imponente que comandava respeito imediato. Elegante, sofisticada, com cerca de 50 anos e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ela avaliou Isabela de cima a baixo antes de sorrir aprovadoramente. "Você tem uma elegância natural, minha querida", declarou ela após alguns minutos de observação. "Isso facilita enormemente nosso trabalho. Elegância verdadeira não se ensina. Ou se tem, ou não se tem. Você definitivamente tem." As lições começaram imediatamente. Como segurar uma taça de vinho cristalino da maneira mais elegante, permitindo que o líquido respire adequadamente. Como cumprimentar pessoas importantes com a dose exata de cordialidade e respeito, sem ser servil nem arrogante. Como sentar-se graciosamente usando vestidos de gala deslumbrantes, mantendo a postura perfeita mesmo durante jantares que duravam horas. Lembre-se sempre, instruía Isadora com paciência infinita e precisão militar. "Você não é mais a babá Isabela Santos. Durante esta semana, você será a senhora Almeida, esposa devotada de um dos empresários mais respeitados e admirados da cidade." Cada palavra era como um lembrete constante da fantasia extraordinária que estava prestes a viver, uma montanha-russa emocional que a deixava alternando entre êxtase absoluto e terror paralisante. Além da etiqueta social, Isabela precisava aprender sobre os negócios de Tiago. Um consultor empresarial passou horas explicando os detalhes da empresa, os projetos em andamento, a importância do acordo com os japoneses, para que ela pudesse participar de conversas sem parecer completamente alheia aos assuntos. "Você não precisa ser uma especialista", tranquilizou o consultor. "Apenas precisa entender o suficiente para fazer perguntas inteligentes e comentários relevantes. Sua função é ser a esposa encantadora e inteligente, não a sócia comercial." As aulas de japonês básico foram talvez as mais desafiadoras. Embora não fosse necessário falar fluentemente, algumas frases de cortesia e cumprimentos na língua nativa dos investidores causariam uma impressão excelente. "Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Prazer em conhecê-lo, por favor, trate-me bem." Isabela repetiu a frase dezenas de vezes, até conseguir pronunciá-la com naturalidade.
Mas talvez a parte mais surreal de toda a preparação tenha sido a criação da história de amor deles. Sentados na biblioteca da mansão, Tiago e Isabela passaram horas desenvolvendo cada detalhe de como supostamente haviam se apaixonado quando haviam se casado, como equilibravam vida pessoal e profissional. Vamos manter o máximo possível próximo da verdade, sugeriu Tiago pragmaticamente. É mais fácil lembrar e soar natural. Você realmente chegou aqui há 3 anos como babá da Luna. Vamos dizer que nossa relação evoluiu gradualmente de profissional para pessoal. E quando teria acontecido o casamento? E perguntou Isabela, tentando ignorar como a palavra casamento soava estranha e emocionante, vinda de sua boca em relação a Tiago. Há 6 meses, respondeu ele, após pensar por um momento. Uma cerimônia pequena e íntima, apenas familiares próximos e amigos queridos. Nada muito elaborado, porque queríamos focar na família e na intimidade. Enquanto desenvolviam a história fictícia, Isabela não conseguia evitar observar como Tiago se comportava quando falava sobre relacionamento e casamento. Havia uma tensão em seus ombros, uma distância em seus olhos que a fazia lembrar que, para ele, aquilo era apenas uma necessidade comercial desagradável. Para ela, no entanto, cada detalhe da história inventada fazia seu coração bater mais forte. Mesmo sabendo que era tudo fictício, havia algo profundamente íntimo e emocionante em planejar uma vida compartilhada com ele, mesmo que apenas no papel. O momento mais desafiador de toda a preparação chegou na quinta-feira à noite, quando Tiago apareceu em seu quarto, carregando uma caixa de veludo azul marinho que claramente continha algo muito especial e provavelmente muito caro. Isabela estava sentada diante do espelho do penteadeiro, escovando os cabelos antes de dormir, quando ouviu a batida suave na porta. Era inusual. Tiago nunca vinha ao seu quarto, sempre respeitando escrupulosamente sua privacidade e mantendo os limites profissionais bem definidos. Entre, disse ela, rapidamente colocando um roupão sobre o pijama simples. Para amanhã à noite, disse ele, sua voz ligeiramente rouca e nervosa. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que ela raramente via. Temos o primeiro evento social, um jantar no clube. É nosso teste final antes da semana com os japoneses. Ele estendeu a caixa de veludo e, quando Isabela a abriu, quase deixou escapar uma exclamação de surpresa. Dentro estava um anel de diamantes que brilhava como uma constelação inteira capturada em uma pequena joia. Não era apenas bonito, era deslumbrante, o tipo de anel que ela havia visto apenas em revistas e filmes. É emprestado, obviamente, esclareceu ele rapidamente. Mas havia algo em seus olhos que contradizia a frieza aparente de suas palavras. Uma joia de família que está guardada há anos. Precisamos manter as aparências convincentes. É lindo, murmurou Isabela, tocando delicadamente a pedra que refletia a luz do quarto em 1000 pequenos arco-íris. Mas e se eu perder? E se quebrar? Deve valer uma fortuna. Não vai acontecer nada, disse Tiago suavemente, aproximando-se dela. Posso? Ela estendeu a mão esquerda, trêmula, e quando ele deslizou o anel em seu dedo anelar, Isabela sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. O anel se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, por um momento que pareceu eterno. Tiago segurou sua mão com delicadeza, observando o anel em seu dedo. Seus dedos eram grandes, quentes, calosos do tênis que jogava nos fins de semana, mas incrivelmente gentis. Perfeito, murmurou ele. E Isabela não tinha certeza se estava falando do anel ou de algo mais. Quando ele ergueu os olhos para encontrar os dela, o ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Estavam muito próximos. Ela podia sentir o perfume masculino que sempre o acompanhava. Podia ver os pequenos detalhes de seus olhos castanhos que nunca havia notado de tão perto. Por um momento assustador e emocionante, Isabela pensou que ele fosse beijá-la. A tensão no ar era quase palpável,
e ela se viu inclinando-se ligeiramente na direção dele, os lábios entreabertos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Mas então, Tiago pareceu se dar conta do que estava acontecendo. Ele se afastou abruptamente, soltando a mão dela e dando um passo para trás, a expressão se fechando novamente na máscara de controle profissional. "Descanse bem", disse ele, sua voz voltando ao tom formal de sempre. "Amanhã será um dia longo." Depois que ele saiu, Isabela ficou parada diante do espelho por longos minutos, observando o anel brilhar em seu dedo. Parecia irreal. Toda a situação parecia irreal. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De babá simples a suposta esposa de milionário. De observadora do mundo elegante a participante ativa. Mas havia algo mais perturbador que a mudança de status social. Havia o modo como seu coração reagia cada vez que Tiago estava por perto. A forma como cada toque casual, mesmo profissional, fazia sua pele se arrepiar, como cada olhar um pouco mais demorado fazia sua respiração acelerar. Ela estava se apaixonando por seu patrão. Não, ela se corrigiu mentalmente. Ela provavelmente já estava apaixonada há muito tempo, apenas nunca havia admitido para si mesma. E agora, com essa farsa de casamento, todos os sentimentos que havia cuidadosamente reprimido estavam vindo à tona de forma avassaladora. Era perigoso, era complicado e era absolutamente inevitável. O jantar no Clube Metropolitano foi a estreia oficial de Isabela como Senhora Almeida, e ela jamais esqueceria cada segundo daquela noite transformadora. As compras de roupas haviam sido uma experiência completamente surreal. Lojas elegantíssimas que ela só conhecia por fora, e mesmo assim apenas de passagem, agora se abriam para recebê-la com todo o luxo e sofisticação imagináveis. Personal shoppers experientes a tratavam como royalty, oferecendo champanhe, enquanto desfilavam vestidos de grifes famosas internacionalmente. "Você nasceu para usar essas roupas divinas", comentou a personal shopper, uma mulher elegante de meia idade que claramente tinha experiência vestindo mulheres da alta sociedade. "Tem uma elegância natural que não se ensina. Muitas clientes minhas têm todo o dinheiro do mundo, mas não conseguem carregar as roupas com a graça que você tem. Sapatos italianos feitos à mão, bolsas que custavam mais que o salário anual de Isabela, joias emprestadas que valiam mais que uma casa. Tudo parecia um sonho mágico, do qual ela temia acordar a qualquer momento. Mas foi quando se olhou no espelho do provador, usando um vestido azul marinho que abraçava suas curvas de forma sublime, que Isabela realmente entendeu a transformação que estava acontecendo. A mulher que a encarava no reflexo não era mais a babá simples e tímida. Era uma mulher sofisticada, elegante, confiante, alguém que pertencia naturalmente ao mundo de Tiago. Na noite do jantar, ela desceu a escadaria da mansão completamente transformada. O vestido azul marinho fluía como água ao redor de seu corpo. Os cabelos estavam presos em um coque elegante e sofisticado, que expunha a linha graciosa de seu pescoço, e sua pele brilhava como porcelana fina, sob as luzes do lustre de cristal. Tiago a esperava no pé da escada, impecável em seu smoking preto sob medida. Quando a viu descendo, ficou completamente sem palavras por vários segundos longos, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua aparência com uma intensidade que fez Isabela se sentir simultaneamente exposta e poderosa. "Você está..." começou ele. Depois parou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela agora reconhecia como nervosismo. "Isabela, você está absolutamente deslumbrante." Quando ela chegou até ele e ele ofereceu gentilmente o braço, ela o aceitou com um sorriso que esperava desesperadamente parecer natural e convincente. Mas quando seus braços se tocaram, ambos sentiram aquela corrente elétrica familiar, apenas intensificada pela intimidade da situação. "Lembra da nossa história?" sussurrou ele enquanto caminhavam em direção ao carro.
Casados há 6 meses, muito apaixonados, eu te conquistei com minha persistência romântica. Você me conquistou com sua inteligência e carinho com Luna. E se eu esquecer alguma coisa? E perguntou ela nervosa. Não vai esquecer. E se esquecer, improvise. O importante é parecer feliz e apaixonada. Parecer apaixonada, repetiu ela mentalmente. Se ele soubesse como isso seria fácil para ela. O clube metropolitano era exatamente o tipo de lugar que Isabela havia imaginado existir apenas em filmes. Salões suntuosos com tetos altíssimos, lustres de cristal que pareciam cascatas de luz, membros elegantemente vestidos conversando em pequenos grupos, enquanto garçons ofereciam champanhe em taças de cristal. Senhor e senhora Almeida, que prazer vê-los. A primeira pessoa a cumprimentá-los foi Eduardo Silveira, um empresário que Isabela reconheceu por fotos em revistas de negócios. Alto grisalho, com aquele ar de autoridade que vem de décadas de sucesso empresarial. Eduardo, o prazer é nosso, respondeu Tiago com naturalidade. Esta é minha esposa, Isabela. A palavra esposa, saindo da boca de Tiago, fez algo estranho acontecer no estômago de Isabela. Mesmo sabendo que era fingimento, havia algo profundamente satisfatório em ser apresentada como sua esposa, em ver o orgulho discreto em seus olhos quando olhava para ela. Encantado, senhora Almeida, disse Eduardo, beijando sua mão com a galanteria old school de homens de sua geração. Tiago é um homem de sorte. Ouvi dizer que vocês se conheceram de forma não convencional. Era o momento do teste. Isabela respirou fundo e sorriu com a confiança que havia praticado. Sim, eu era babá da Luna quando nos conhecemos, disse ela, decidindo seguir a estratégia de manter-se próxima à verdade. Tiago sempre diz que foi amor à primeira vista, mas eu demorei um pouco mais para me render aos encantos dele. E como você se rendeu? Perguntou Eduardo, claramente interessado na história. Isabela olhou para Tiago, que a observava com uma expressão que misturava nervosismo e algo mais profundo. Ele me conquistou sendo um pai maravilhoso, respondeu ela, e cada palavra saiu do coração. Ver como ele ama Luna, como se dedica a ela, como consegue equilibrar ser um empresário bem-sucedido e ainda assim estar presente para sua filha. Isso me mostrou o homem que ele realmente é por trás de toda a sofisticação. Tiago a olhou com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente que estavam fingindo. Havia algo em seus olhos que parecia genuinamente tocado pela forma como ela havia falado dele. A noite continuou com uma sucessão de apresentações, conversas sobre negócios, arte, viagens internacionais. Isabela descobriu que, seguindo os conselhos de Isadora, conseguia navegar pelas conversas com mais naturalidade do que havia imaginado. Fazer perguntas inteligentes, mostrar interesse genuíno pelas pessoas, demonstrar a inteligência que sempre possuíra, mas raramente tinha oportunidade de expressar naqueles círculos. Mas foi durante a dança que tudo mudou definitivamente. A orquestra começou a tocar uma valsa, e Tiago estendeu a mão para ela com aquele sorriso que fazia seu coração parar. "Posso ter a honra?" perguntou ele, com uma formalidade charmosa. Na pista de dança, com os braços de Tiago ao redor de sua cintura e suas mãos nos ombros largos dele, Isabela sentiu como se estivesse vivendo em um sonho. Eles se moviam em harmonia perfeita, como se tivessem dançado juntos centenas de vezes antes. "Você está se saindo perfeitamente", sussurrou ele em seu ouvido, sua respiração quente fazendo-a se arrepiar. Todo mundo está convencido. Eduardo já me disse 3 vezes como tenho sorte de ter encontrado você. E você está convencido também? E nas palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, carregadas de um significado perigoso. Tiago parou de dançar por um momento, olhando profundamente em seus olhos. O salão continuava girando ao redor deles, mas parecia que o mundo havia parado para aqueles dois. "Isabela", começou ele.
Sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Mas antes que pudesse terminar a frase, a música acabou. E eles foram interrompidos por outro casal querendo cumprimentá-los. O resto da noite passou como um borrão de conversas elegantes, risadas sofisticadas e a consciência constante do braço de Tiago ao redor de sua cintura, da forma como ele a incluía em todas as conversas, como seus olhos procuravam os dela através do salão lotado. Quando finalmente voltaram para casa, já era passada a meia-noite. Luna estava dormindo há horas, e a mansão estava silenciosa e cheia de sombras dançantes. "Obrigado", disse Tiago quando chegaram ao hall de entrada. "Você foi perfeita, absolutamente perfeita." "De nada", respondeu ela suavemente. "Foi mais fácil do que imaginei." "Por quê?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela olhou para ele, para o homem elegante em smoking, que a observava com uma intensidade que fazia sua respiração acelerar. Porque não parecia fingimento. Admitiu ela, a honestidade escapando antes que pudesse se censurar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades não expressas. Tiago deu um passo em sua direção, depois parou, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. "Isabela, boa noite." "Tiago", interrompeu ela rapidamente, antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo que não poderia ser desfeito. "Até amanhã." Ela subiu as escadas rapidamente, mas podia sentir os olhos dele em suas costas, até desaparecer no corredor do segundo andar. Naquela noite, ela ficou acordada por horas, ainda usando o anel de diamantes, revivendo cada momento da noite, cada olhar, cada toque, cada palavra sussurrada durante a dança. Estava em território perigoso e sabia disso, mas pela primeira vez na vida, não tinha certeza se queria voltar para a segurança. A segunda-feira chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo que Isabela nunca havia experimentado. Era o início oficial da semana que mudaria tudo. 7 dias fingindo ser esposa de Tiago. 7 dias vivendo uma fantasia que se tornava mais real a cada momento. Os investidores japoneses chegaram na manhã de segunda-feira e Isabela os recebeu ao lado de Tiago, com uma elegância que surpreendeu até ela mesma. Sr. Hiroshi Tanaka era exatamente como Tiago havia descrito. Um homem austero, de postura impecável e olhos incrivelmente perspicazes que pareciam analisar cada gesto e cada palavra com precisão cirúrgica. "Hajimemashite, Tanaka-san. Watashi wa Isabela desu. Yoroshiku onegai shimasu. Prazer em conhecê-lo, Sr. Tanaka. Eu sou Isabela. Por favor, trate-me bem." A surpresa e aprovação no rosto do empresário japonês, quando ela o cumprimentou em japonês básico, foi imediata e gratificante. Tiago sorriu orgulhoso ao lado dela, e por um momento ela se esqueceu completamente de que estava representando. "Sua esposa fala japonês, Almeida-san?" perguntou o Sr. Tanaka em inglês claramente impressionado. "Isabela é uma mulher de muitos talentos", respondeu Tiago, olhando para ela com uma admiração que parecia genuína demais para ser fingida. "Ela quis aprender algumas frases para recepcionar vocês adequadamente. É o tipo de detalhamento e cuidado que ela aplica a tudo na vida." A semana que se seguiu foi como viver em um filme. Jantares elegantes na mansão com pratos preparados por chefes renomados, visitas a museus e galerias de arte, reuniões de negócios onde Isabela demonstrava interesse genuíno pelos projetos da empresa, sempre fazendo perguntas inteligentes que mostravam que realmente entendia e se importava com o trabalho do marido. Luna foi, sem dúvida, a estrela de todos os encontros. A menina, completamente natural e espontânea, encantava os investidores japoneses com sua personalidade carinhosa e a relação óbvia de amor que tinha com Isabela. "A tia Isa me ensinou a fazer origami", e contou ela animadamente durante um jantar, mostrando os pequenos pássaros de papel que haviam feito juntas. "E ela sabe todas as histórias mais legais do mundo."
Ontem ela me contou sobre uma princesa japonesa que salvou todo o reino. Os comentários inocentes da menina emprestavam uma autenticidade impossível de fingir ao relacionamento deles. E Isabela via nos olhos do Sr. Tanaka uma aprovação cada vez maior. Mas conforme a semana avançava, algo perigoso estava acontecendo. A linha entre fingimento e realidade estava se tornando cada vez mais tênue. Durante as reuniões de negócios, Tiago frequentemente segurava sua mão ou colocava o braço ao redor de seus ombros. Durante os jantares, eles conversavam com a facilidade natural de um casal que realmente se conhece profundamente. E durante as noites, quando os convidados iam embora e Luna dormia, eles ficavam sozinhos na biblioteca ou no jardim, conversando sobre tudo e nada, descobrindo aspectos um do outro que 3 anos de relacionamento profissional nunca haviam revelado. Eu sempre quis saber, disse Tiago uma noite enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pela lua. Por que você escolheu trabalhar como babá? Quero dizer, você é obviamente muito inteligente, poderia ter seguido qualquer carreira. Isabela hesitou por um momento. Durante 3 anos, haviam mantido conversas estritamente profissionais. Agora, de repente, estavam compartilhando pensamentos íntimos, sonhos, medos. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 17 anos, explicou ela suavemente. Precisei abandonar os estudos para cuidar dela e trabalhar. Quando vi o anúncio para babá, pensei que seria temporário, só até ela melhorar. Mas aí conheci Luna e ela mudou minha vida e os sonhos de faculdade. Psicologia sempre foram um sonho distante. Até agora, ela olhou para ele e havia algo vulnerável em sua expressão. Esta semana, este dinheiro vai tornar tudo possível. Tiago parou de caminhar e se virou para encará-la completamente. Isabela, eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer com os negócios, vou garantir que você tenha todas as oportunidades que merece. Você fez muito mais por esta família do que qualquer quantia em dinheiro poderia compensar. Havia algo na intensidade de sua voz que fez o coração de Isabela acelerar perigosamente. Eles estavam parados sob a luz suave do luar, muito próximos, e ela podia ver cada detalhe de seu rosto, cada emoção que passava por seus olhos. Tiago, sussurrou ela. Por um momento que pareceu eterno, pareceu que ele ia beijá-la. Ele se inclinou ligeiramente em sua direção, seus olhos fixos em seus lábios. E Isabela sentiu todo seu corpo se inclinar na direção dele, como se fosse magneticamente atraída, mas então, como sempre, a realidade os trouxe de volta. Tiago se afastou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Devíamos entrar, disse ele, sua voz ligeiramente rouca. Amanhã temos o jantar mais importante da semana. Isabela concordou, mas enquanto caminhavam de volta para a casa, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. A química que sempre existira estava se tornando impossível de ignorar. E fingir ser casados estava revelando sentimentos que talvez sempre estivessem lá, esperando a oportunidade certa para emergirem. A quinta-feira trouxe o evento mais importante de toda a semana. Um jantar formal na mansão com todos os investidores japoneses e suas esposas, além de outros empresários importantes do círculo social de Tiago. Era a noite que definiria o sucesso ou fracasso de todo o plano. Isabela passou o dia em preparações finais. Isadora chegou cedo para ajudar com os últimos detalhes de etiqueta. O chefe ficou na cozinha, supervisionando cada prato. E toda a equipe da casa trabalhou para garantir que tudo estivesse perfeito. Lembre-se, disse Isadora enquanto ajudava Isabela a se vestir. Esta noite você não é apenas uma esposa apresentável. Você é a dona desta casa, a senhora que administra este lar com elegância e sofisticação. Seja natural, seja você mesma, a versão mais confiante de você mesma. O vestido escolhido para a noite era deslumbrante, um modelo em tom champanhe que fluía como seda líquida, realçando cada curva de seu corpo de forma sublime. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado que expunha o colar de pérolas emprestado, outra joia de família que Tiago havia apresentado com a mesma
Tensão nervosa do anel. Quando desceu para receber os primeiros convidados, Tiago estava esperando no hall, impecável em seu smoking. Mas quando a viu, sua expressão mudou completamente. Não era apenas admiração. Havia algo mais profundo, mais intenso em seus olhos. Você está... Não existem palavras, murmurou ele, aproximando-se dela. Isabela, você está absolutamente radiante. Ele ofereceu o braço, e quando ela o aceitou, ambos sentiram aquela corrente elétrica familiar, apenas amplificada pela importância da noite e pela intimidade crescente entre eles. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 horas. Sr. Tanaka veio acompanhado de sua esposa, uma mulher elegante e observadora, que claramente havia sido instruída a avaliar a dinâmica familiar dos Almeida. Outros empresários japoneses e brasileiros se juntaram ao grupo, transformando o salão de jantar em um ambiente de networking sofisticado. Isabela se movia pela festa com uma naturalidade que surpreendia até ela mesma. Conversava sobre arte com a esposa de um empresário, discutia questões educacionais com um diplomata, fazia os investidores rirem com histórias carinhosas sobre Luna. Sua esposa é encantadora, Almeida-san, comentou o Sr. Tanaka discretamente, enquanto observavam Isabela conversando animadamente com um grupo de senhoras. Ela tem uma elegância natural, mas também uma autenticidade rara no mundo dos negócios. Como vocês se conheceram mesmo? Era a pergunta que Tiago havia ensaiado dezenas de vezes, mas naquele momento, olhando para Isabela risonha e luminosa entre os convidados, as palavras saíram com uma emoção que o surpreendeu. Isabela chegou à nossa vida em um momento muito difícil, disse ele, sua voz carregada de sinceridade. Luna estava perdida, triste. Eu estava perdido também, se devo ser honesto. Então esta mulher extraordinária apareceu e trouxe luz de volta para nossa casa. Não foi amor à primeira vista? E perguntou o Sr. Tanaka, claramente interessado na história. Não, admitiu Tiago, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Foi algo mais profundo. Foi ver como ela cuidava da minha filha como se fosse sua própria. Foi descobrir que ela lia livros de psicologia nas horas vagas, porque sonhava em ajudar outras crianças. Foi perceber que ela fazia minha casa sentir como um lar novamente. Suas palavras eram tão sinceras que o Sr. Tanaka ficou visivelmente tocado. O amor verdadeiro muitas vezes cresce devagar. Almeida-san, disse o homem mais velho sabiamente. Os melhores casamentos são construídos sobre fundações sólidas de respeito, admiração e propósito compartilhado. Durante o jantar, Isabela brilhou como anfitriã. Ela se certificou de que todos os convidados se sentissem confortáveis. Fez questão de incluir as esposas nas conversas de negócios quando apropriado e demonstrou conhecimento suficiente sobre a empresa de Tiago para participar inteligentemente das discussões. Mas foi durante a sobremesa que o momento mais perigoso da noite aconteceu. Luna, que havia sido autorizada a aparecer brevemente para cumprimentar os convidados, correu diretamente para Isabela e se pendurou em seu pescoço com o carinho natural de sempre. Tia Isa, você está linda como uma princesa, declarou ela alto o suficiente para todo o salão ouvir. Quando você e o papai vão me dar um irmãozinho? A Sofia da escola diz que quando os pais se casam de verdade, sempre vêm bebês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu o sangue subir ao rosto, e quando olhou para Tiago, viu que ele estava igualmente sem jeito, mas então, inesperadamente, os convidados japoneses começaram a rir, não de forma maliciosa, mas com o carinho genuíno que a inocência de Luna inspirava. As crianças sempre dizem a verdade mais pura, comentou a esposa de Sr. Tanaka em inglês cuidadoso. É óbvio que Luna ama muito sua nova mamãe, e é óbvio que vocês dois são muito felizes juntos, adicionou Sr. Tanaka, observando como Tiago havia instintivamente colocado o braço ao redor dos ombros de Isabela durante o momento constrangedor. Em minha cultura,
Valorizamos muito a harmonia familiar. Vocês demonstram exatamente o tipo de estabilidade e amor que admiramos. O resto da noite transcorreu perfeitamente. Quando o último convidado saiu, já passava da meia-noite. E tanto Isabela quanto Tiago estavam mentalmente exaustos, mas emocionalmente energizados. Nós conseguimos, disse Tiago, assim que ficaram sozinhos no salão. Sr. Tanaka me disse que quer assinar os contratos amanhã de manhã. O negócio está fechado, Isabela. Nós realmente conseguimos. Ele se aproximou dela, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio, gratidão e algo mais profundo. Eu não teria conseguido sem você, disse ele suavemente. Você foi perfeita. Mais do que perfeita. Você foi real. Real, repetiu ela, seu coração começando a bater mais forte. Sim, cada palavra que disse sobre nossa família, cada gesto carinhoso com Luna, cada momento que pareceu genuinamente feliz de estar ao meu lado. Foi tudo real, não foi? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades perigosas e maravilhosas. Tiago, começou ela. Porque para mim foi, interrompeu ele, dando um passo em sua direção. Esta semana inteira, fingir estar casado com você foi a coisa mais fácil que já fiz na vida, porque não parecia fingimento, parecia certo. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei pela minha esposa de mentira, disse ele, sua voz rouca de emoção. Estou dizendo que não quero mais fingir. E então, finalmente, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ainda estivesse pedindo permissão. Mas quando Isabela respondeu, derretendo-se contra ele, o beijo se aprofundou, carregado de 3 anos de tensão reprimida e uma semana de intimidade crescente. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Eu também, sussurrou ela. Eu também não quero mais fingir. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas abertas do quarto principal da mansão, onde Isabela acordou lentamente, ainda se acostumando com a sensação de acordar ao lado de Tiago todas as manhãs. O anel de noivado, não mais emprestado, mas verdadeiramente seu, brilhava em seu dedo, junto com a aliança de casamento simples que haviam escolhido juntas. Sim, eles realmente haviam se casado. 2 semanas após a confissão, na noite do jantar, Tiago havia pedido oficialmente sua mão, não com pompa e circunstância, mas numa manhã simples, enquanto tomavam café e Luna desenhava na mesa da cozinha. Casa comigo de verdade, havia dito ele, apresentando um anel diferente. Não a joia da família emprestada, mas algo que havia escolhido especificamente para ela. Não pelos negócios, não por conveniência, não por fingimento. Casa comigo, porque me ama e porque eu te amo perdidamente. A cerimônia havia sido pequena e íntima, exatamente como haviam inventado durante o fingimento. Apenas família próxima e amigos queridos. Realizada no jardim da própria mansão, com Luna como dama de honra radiante, finalmente vendo seu sonho de família de verdade se realizar. Sr. Tanaka e os outros investidores japoneses haviam enviado presentes luxuosos, acompanhados de cartas carinhosas, felicitando o casal pela união abençoada que havia tocado seus corações desde o primeiro encontro. Bom dia, minha esposa, murmurou Tiago, abrindo os olhos e sorrindo com aquela expressão que ainda fazia o coração dela acelerar depois de todos esses meses juntos. Bom dia, meu marido, respondeu Isabela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Ainda havia momentos em que precisava se beliscar para acreditar que tudo aquilo era maravilhosamente real. Mamãe Isa. Papai, acordem! Hoje é o dia da surpresa. A voz empolgada de Luna ecoou pelo corredor, seguida pelo som familiar de pezinhos correndo. Ela irrompeu no quarto como um furacão de energia, pulando na cama entre os dois e se aninhando entre seus pais adotivos com o carinho natural que se havia desenvolvido ao longo dos meses. Qual surpresa, princesa?
Me perguntou Tiago, fingindo não saber, embora seus olhos brilhassem de travessura. A surpresa da mamãe Isa, gritou Luna, incapaz de conter a empolgação. Você esqueceu? Hoje ela descobre se passou no vestibular. Isabela riu, abraçando a menina que havia se tornado verdadeiramente sua filha, em todos os sentidos que importavam. Como você consegue lembrar de tudo, meu anjo? Era verdade. Naquele exato dia, os resultados do vestibular para psicologia na universidade mais prestigiosa da cidade seriam divulgados. Com o dinheiro da semana de fingimento, e que Tiago havia insistido que ela guardasse integralmente, mesmo após se casarem, Isabela havia pago todos os tratamentos médicos de sua mãe e se inscrito para realizar seu sonho de décadas, porque é o sonho mais importante da mamãe Isa, e declarou Luna com a seriedade que às vezes a fazia parecer mais velha. E quando as pessoas que amamos têm sonhos importantes, a gente lembra sempre. Tiago olhou para Isabela por cima da cabeça de Luna, seus olhos cheios de orgulho e amor. Nossa filha está certa, disse ele suavemente. E não importa o resultado hoje, você já é a psicóloga mais incrível que conheço. Veja como transformou nossa família. Desceram para o café da manhã como faziam todas as manhãs agora, como uma família verdadeira. Não mais patrão e funcionária, mas marido. Esposa e filha, unidos por um amor que havia crescido natural e inevitavelmente. Na cozinha, encontraram a mãe de Isabela, Dona Rosa, que havia se mudado para uma suíte na mansão após sua cirurgia bem-sucedida. Completamente recuperada e radiante de saúde, ela se tornara uma avó doting para Luna e uma presença querida na nova dinâmica familiar. Bom dia, meus amores, cumprimentou ela, já preparando o café especial que Luna adorava. Hoje é um dia muito importante para nossa Isabela. Vovó Rosa, você acha que a mamãe Isa vai passar? Perguntou Luna, sempre direta. Tenho certeza absoluta, respondeu Dona Rosa com convicção. Sua mamãe é a pessoa mais inteligente e determinada que conheço. Quando ela quer alguma coisa, não há obstáculo que a impeça. Tiago sorriu, puxando Isabela para mais perto dele. Verdade. Foi assim que ela conquistou meu coração, com determinação, inteligência e aquele carinho especial que tem com as pessoas. Na verdade, corrigiu Isabela rindo, eu não precisei conquistar nada. Você é que me conquistou fingindo precisar de uma esposa falsa. Melhor estratégia da minha vida, murmurou ele, beijando seu topo da cabeça. Às 10 horas da manhã, o telefone tocou. Isabela atendeu com as mãos tremendo ligeiramente, enquanto Tiago, Luna e Dona Rosa se reuniam ao seu redor para ouvir. Parabéns, senhora Almeida, disse a voz do outro lado da linha. É um prazer informar que a senhora foi aprovada em primeiro lugar no curso de psicologia. Suas notas foram excepcionais. O grito de alegria que ecoou pela casa poderia ter sido ouvido a quarteirões de distância. Luna pulou de alegria. Dona Rosa chorou de emoção e Tiago ergueu Isabela nos braços, girando-a pela cozinha enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Você conseguiu, disse ele, seus olhos brilhando de orgulho. Minha esposa brilhante, você realmente conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu ela, olhando para a família reunida ao redor dela. Todos nós. Esta é nossa vitória. E foi assim que a babá fingiu ser esposa de milionário por uma semana e descobriu que, às vezes, os melhores contos de fadas começam com uma pequena mentira que revela uma grande verdade. Isabela fechou o livro de histórias e olhou para os rostos, atentos das 5 crianças sentadas em círculo ao seu redor, na sala de terapia infantil da clínica, que havia aberto 2 anos antes. Escuta, Isabela, perguntou Miguel. Um menino de 7 anos que estava fazendo terapia para lidar com a separação dos pais. Essa história é real? Isabela sorriu, tocando delicadamente na aliança que ainda brilhava em seu dedo após 5 anos de casamento. O que vocês acham? Histórias de amor verdadeiro podem ser reais? Eu acho que sim, declarou Sofia, uma menina tímida que havia chegado à terapia após perder a mãe. Porque amor de verdade sempre encontra um jeito, não é? Exatamente, querida, concordou Isabela.
sentindo aquela satisfação profunda que vinha de ajudar crianças a processarem seus traumas e encontrarem esperança novamente. Após a sessão, ela arrumou o consultório e se preparou para voltar para casa. Sua clínica de psicologia infantil havia se tornado referência na cidade, atendendo especialmente crianças que haviam passado por perdas, traumas familiares ou situações de mudança significativa. Era exatamente o tipo de trabalho que havia sonhado fazer durante aqueles anos como babá. No carro a caminho de casa, seu celular tocou. Era Tiago. Como foi o dia na clínica, amor? E perguntou ele como fazia todas as tardes. Maravilhoso. Contei nossa história para as crianças hoje. Elas ficaram encantadas. Nossa história realmente virou lenda, não foi? Riu ele. Propósito, tenho uma surpresa esperando por você em casa. Que tipo de surpresa? Do tipo que você vai descobrir quando chegar. Mas posso dar uma pista. Luna está praticamente explodindo de empolgação. Isabela acelerou um pouco, curiosa. Luna, agora com 11 anos, havia se tornado uma menina incrível. Inteligente, carinhosa, confiante e com aquela personalidade magnética que conquistava a todos. A relação entre elas havia evoluído naturalmente de babá e criança para mãe e filha em todos os sentidos que importavam. Quando chegou à mansão, encontrou balões coloridos decorando a entrada e um banner que dizia "Parabéns, mamãe!" Surpresa! Gritaram Luna e Tiago em uníssono quando ela entrou. Parabéns pelo quê? E perguntou Isabela confusa, mas sorrindo. Pela clínica ter sido escolhida para receber o prêmio de excelência em atendimento infantil. Explicou Tiago, mostrando-lhe uma carta oficial. Você foi indicada pela universidade e pelas famílias que atende. É o reconhecimento que você merece pelo trabalho incrível que faz. Isabela ficou sem palavras, lendo a carta com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Mas isso não é tudo, disse Luna, praticamente saltitando. Papai e eu temos outro presente para você. Tiago se aproximou segurando uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia uma pulseira delicada, com um pingente em formato de coração. E dentro do coração, uma foto minúscula dos três juntos, para que você sempre lembre. Disse ele suavemente, que tudo começou com você cuidando do meu coração e do coração da Luna. E agora você cuida dos corações de tantas outras crianças. E tem mais. Já interrompeu Luna, não conseguindo mais conter o segredo. Mamãe, papai me disse que posso ter um irmãozinho ou irmãzinha se você quiser também. Isabela olhou para Tiago, surpresa. Eles haviam conversado vagamente sobre expandir a família, mas sempre adiavam a decisão. Só se você quiser, disse ele rapidamente. Não há pressa, mas nossa família é tão perfeita que às vezes penso como seria compartilhar tanta felicidade com mais uma pessoa pequena. Isabela olhou ao redor, para a casa que se tornara seu lar verdadeiro, para o homem que havia sido seu patrão e se tornara o amor de sua vida, para a menina que havia chegado como responsabilidade profissional e se tornara sua filha do coração, para a Dona Rosa que estava na sala ao lado, assistindo suas novelas favoritas em completa paz e saúde. Sabe de uma coisa? Disse ela, puxando os dois para um abraço família. Nossa história de amor fingido que virou real merece realmente mais alguns capítulos. Tiago a beijou suavemente, o mesmo beijo que havia mudado tudo 5 anos antes, mas agora carregado de história compartilhada, sonhos realizados e promessas de futuro. Então vamos escrever esses capítulos juntos, murmurou ele contra seus lábios. Luna se espremeu entre os dois, como sempre fazia quando eles se abraçavam. Posso escolher o nome do bebê? Perguntou esperançosa. Vamos conversar sobre isso. Riram Isabela e Tiago simultaneamente, e assim, na mesma mansão, onde tudo havia começado, com uma proposta impossível e uma semana de fingimento. A família que se formara através do amor verdadeiro continuava escrevendo sua história. Uma história que havia começado com uma babá corajosa, um pai solteiro desesperado, uma menina sonhadora
e a descoberta de que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce dos momentos mais improváveis. 3 anos depois, quando Gabriel Santos Almeida nasceu, Luna havia insistido no nome em homenagem ao avô que nunca conhecera. Isabela olhava para o bebê em seus braços e sorria, lembrando da primeira vez que havia entrado naquela casa como uma jovem babá nervosa. Ela jamais poderia ter imaginado que aquela casa se tornaria seu lar, que aquele homem elegante e distante se tornaria o amor de sua vida, que aquela menina tímida se tornaria sua filha do coração e que os sonhos que guardava tão cuidadosamente acabariam se realizando de formas ainda mais belas do que havia ousado imaginar. Obrigada, sussurrou ela para o universo, olhando pela janela do quarto onde agora balançava seu filho biológico para dormir, sabendo que na sala ao lado Luna fazia lição de casa, Tiago revisava contratos e Dona Rosa tricotava mantinhas para o neto mais novo. Obrigada por me ensinar que, às vezes, as melhores verdades se escondem atrás das mentiras mais improváveis. E quando Gabriel sorriu em seu sono, como se concordasse com a sabedoria de sua mãe, Isabela soube com absoluta certeza de que havia encontrado seu final feliz. Um final que era, na verdade, apenas o começo de uma história de amor que duraria para sempre. O amor verdadeiro não escolhe classe social, posição financeira ou status profissional. Ele simplesmente escolhe corações que estão prontos para amar e ser amados. Às vezes, uma pequena mentira é necessária para revelar a maior verdade de nossas vidas, que merecemos ser felizes, não importa de onde viemos ou onde pensávamos que íamos. Se você se emocionou com esta história do destino do amor, deixe seu coração nos comentários. Compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e finais felizes. Porque toda história de amor verdadeiro merece ser contada e recontada. Mas histórias apaixonantes estão chegando.